Olá, pessoal. Pessoal, essa videoaula é para mostrar para você como é que funciona a questão do laço de repetição while aplicada à linguagem Python. Então, vamos lá. Esses são os mesmos exercícios que eu apliquei para vocês em sala, tá? Estou só reforçando aqui. Então, vou criar um programa aqui chamado p1.py, tá? E aí, isso aqui é um exemplo, mesmo que eu apliquei em sala para você, né? Vou ter copiado aqui, né? É exemplo para imprimir de 1 a 100, né, dentro desse processo. Então, o exemplo que eu fiz para vocês eu criei uma variável, chamei ela de i, o nome da variável não me importa, né, e eu atribuí o valor 100 a ela. Desculpe, atribuí o valor 1. Então, pessoal, como a variável, o Python é chamado uma linguagem fracamente tipada, né, na prática, ela determina qual é o tipo de dado da variável quando você atribui. E o sinal de atribuição é este aqui, né? Então, eu estou atribuindo este caractere a esta variável. Como este caractere é numérico, ele já entende que, no caso, a variável i, né? No caso, a variável i é do tipo numérica. Se ela é do tipo numérica, né, então significa que eu posso fazer operações matemáticas com ela. E só que ele consegue definir isso para mim em tempo aqui quando você faz o processo de atribuição. Eu posso pegar essa mesma variável, por exemplo, ó, e colocar oi. Então, quando eu faço esse tipo de atribuição, essa variável não passa a não ser mais inteira. Ela era inteira, para guardar um número inteiro, agora ela passou a guardar um texto, ou seja, um string. Então, eu posso mudar o tipo da variável em tempo de codificação. Basta eu mudar o conteúdo a qual ela atribui, tá? Mas aqui eu vou apagar isso aqui, mas no caso, como atribui um caractere numérico, então ele já entende que ela é uma variável do tipo numérica, ou seja, um inteiro, e eu posso fazer operações matemáticas com ele. Bom, quando você trabalha com while, né, que é esse aqui, while é uma palavra reservada. Lembre-se, o que é uma palavra reservada, pessoal? Palavra reservada é uma palavra que tem um significado para o compilador dessa linguagem de programação e ela não pode ser usada fora desse significado. Esta palavra reservada, no caso while, ele espera receber, entre aspas, um argumento. Que argumento que ele espera receber? Ele espera receber um tipo booleano, igual o if, né? O if, quando nós usamos o if ou else if, ele espera receber um valor booleano, né? Então, quando eu faço isso aqui, ó, vou só lembrar para você, se eu faço aqui, ó, j recebe true, ou seja, um valor booleano. J é uma variável do tipo booleana. O f recebe, por exemplo, false, que é outro valor booleano. Ou seja, uma variável, quando é dita booleano, ela só pode receber true ou false. Então, no caso aqui, se eu pegar e colocar aqui, ó, j recebe 5 menor que 2, tá? O que vai ser armazenado em j? Que tipo é j? J continua sendo, vou colocar até uma variável diferente aqui, ó, vou colocar h. H continua sendo um valor booleano, já que quando você fez isso aqui, na prática, você está fazendo uma pergunta. 5 é maior que 2, e ele só pode responder com o valor booleano, true ou false. Então, quando eu faço isto aqui, na prática, o H vai receber o valor true, ou seja, H é uma variável do tipo booleano. Estou falando isso para você por quê? Porque aqui no while eu poderia colocar ó, true direto, né, dentro desse processo e fazer meu esquema aqui dentro. Se eu colocar true e peço para imprimir print, por exemplo, oi, quantas vezes ele vai imprimir a palavra oi? De forma infinita, já que o laço, para que serve um laço de repetição? Serve para você executar o conteúdo do bloco até que essa condição seja falsa. Como eu coloquei diretamente a condição como verdadeira, isso aqui, entre aspas, vai ser impresso de forma a infinito. Né? Ele não para. E lembre-se, o que é um bloco de instrução? É aquilo que tem no espaço. Então, aqui, ó, eu comecei aqui na linha normal e aqui eu tenho um espaçamento, uma indentação. Então, significa que essa instrução pertence a isso aqui. Então, isso aqui todo é um bloco de instrução. Enquanto uma linha só é uma instrução. Então, isso é uma instrução, isto é uma instrução. Só que essa instrução faz parte deste bloco de instrução, do bloco do while. Tá? Naturalmente, não tem muito encabimento. Não, na maioria das vezes, nós não usamos o valor booleano de forma direta aqui. Então, como eu quero imprimir os números de 1 a 100,
Então, eu vou fazer o seguinte, o que eu fiz vocês em sala, eu coloco uma expressão, né? Então, eu vou colocar, enquanto i for menor ou igual a 100, imprima o valor de i. Então, na prática, o que eu estou fazendo aqui é uma pergunta. Eu estou fazendo uma pergunta, e para essa pergunta, ele vai me retornar um valor booleano, o true ou false. Enquanto que para essa pergunta, a resposta for true, ele executa o que está dentro do bloco. Tá? Esse ponto de interrogação não tem, coloquei só para ficar melhor para que você entenda. Só que se eu colocar dessa forma, ele vai imprimir a variável 1, né, o valor 1 de forma infinita. Né? Então, o que, que eu tenho que fazer? Imprima o valor de i e depois incremente o valor de i em mais 1. Ou seja, o i que estava 1, quando ele entra aqui, ele vai perguntar, na prática, o que, que ele está perguntando aqui quando ele entrar? Quando ele entrar, ele está perguntando 1, aqui está o contrário, né? 1 é menor ou igual a 100? O que ele está perguntando é isso. E a resposta que vai me dar para isso é o quê? True. Então, ele pega e executa o bloco. O que é executar o bloco? Ele imprimiu o valor de i, que vale 1, imprimiu 1, incrementa o valor de i. O i que estava 1, agora passa a ser assim, ó. Ou seja, a resposta disso aqui é isso aqui, né? I passa a receber 1 mais 1. Ou seja, i passa a receber 1 mais 1, já que o valor de i. Então, na prática, então significa que i passa a receber o valor 2. Terminou aqui o bloco, ele vai voltar para cá e vai perguntar agora, 2 é menor ou igual a 100? Naturalmente, a resposta para isso aqui é true. Aí ele imprime o número 2, faz isso aqui de novo. Então, quando ele fizer isso aqui de novo, o i vale quanto? O i vale 2. Então, 2 mais 1, então o i passa a valer 3. E assim por diante. Né? E aí, quando ele finalizar, eu vou pedir, simplesmente para questão de visualização, eu vou pedir para ele dar um print, né, e escrever a palavra fim. Veja que este print aqui, ó, não faz parte do bloco do while. O bloco do while só faz parte dessas duas instruções, que por causa dessa indentação. Então, se a gente pegar e executar isso aqui agora, vamos lá, executar isso aqui agora, deixa eu ver se eu estou na mesma pasta desse camarada. CD, aula. Tá, olha lá, se eu imprimir esse camarada agora, Python 3 P1.py, olha lá, ele imprimiu para mim até o 100, ó, e imprimiu a palavra fim. Tá claro isso aí, pessoal? Então, para essa videoaula, essa primeira videoaula, era isso. Até a próxima.